Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui em mais um episódio. Esse é o número 41 da Movie Hub e nós vamos falar sobre conhecendo a história da Bastec. E quem está por trás da Bastec? O que é a Bastec? Então, tudo isso vocês vão nesse episódio. Mas antes de vocês começarem a preparar a pipoca, prepararem ali o aconchego para que vocês acompanhem toda essa história, olha, não deixa de curtir e compartilhar esse link, tá, desse nosso episódio para que muito mais pessoas possam também se inspirar nessa história. Então, estou aqui com Marcos, nosso comendador Marcos Bastos, nossa queridíssima Andréa Bastos também, que é o braço direito, esquerdo, né, Com da Bastec. certeza, com Então, certeza. muito obrigado por vocês estarem aqui, né, dando esse privilégio para que a gente possa conhecer um pouquinho mais dessa multinacional Bastec. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso, eu que agradeço. Beleza, vamos lá então, vamos lá. Eu fiz assim, vamos começar em 3 partes. Primeira parte, nós vamos falar um pouquinho de quem são vocês, como vocês se conheceram, fala da história da família. A gente é um programa bem família aqui, então vocês podem falar da família, das dificuldades ali. Depois nós vamos para Bastec. O que a Bastec faz hoje, e não somente em termos de empreendedorismo, que a gente fala que empreendedorismo é algo de impacto. E quando nós falamos de impacto, nós temos muita coisa sobre eles na área social. Isso é muito importante. Com certeza. Nós costumamos falar que atrás de um cifrão sempre tem uma família, sempre tem pessoas ali. E isso nos toca muito. O pessoal que está nos assistindo conecta muito com a Movie Hub por conta de que nós também falamos muito da questão da humanização, e eles vão falar muito sobre isso. E o terceiro ponto, nós vamos falar sobre tendências. Como vocês vêm do mercado de tecnologia, mas mesmo sendo bem humanos, nós vamos falar muito sobre isso. Inteligência artificial, blockchain, as tecnologias emergentes, o quanto isso está influenciando, e finalizamos ali com uma dica, talvez um presente que vocês queiram oferecer para os nossos ouvintes, Com ok? certeza, com Vamos lá certeza. Maravilha, então. vamos lá. Pesquisei aqui no numas das inteligências artificiais aqui do Google, a Gemini, e achei bastante coisa curiosa sobre vocês. Olha que interessante, hein. O Gemini que colocou sobre o comendador Marcos Bastos, né, que é brasileiro, conhecido muito sobre estratégias de negócio e tudo mais, que tem o braço direito aqui, a vice-presidente, né, Andréa Bastos, do grupo Sim. Bastec. Mas como vocês se conheceram? Como que começou toda essa história? De onde vocês vêm, né? É do interior mesmo de São Paulo? Como começou toda essa questão, essa paixão que vocês têm por empreendedorismo? Nossa, quer começar? Fiquem à vontade. Vamos Ah, lá. Bom, eu comecei muito cedo a trabalhar, com 14 anos, então uma garota que aos 14 anos, depois aos 15 já era apaixonada por uma tecnologia que na ocasião nem existia, então eu comecei a ingressar na área de tecnologia aos 15 anos. E sempre com um grande sonho de ser alguém um dia. E e naquela época, ser mulher, começar a trabalhar com tecnologia, era, assim, desafiador, e foi desafiador, né. Então, desde muito cedo, sempre foquei em cuidar, em ajudar a minha família, e daí em diante conseguir encontrar um caminho que me levasse a áreas que eu realmente gostasse e fizesse muito sentido. Em algum momento surgiu aí oportunidades que eu abracei e tem dado muito certo, né. Eu Que acho que legal, acho Andréia. que isso faz todo um Já sentido. começa lá no passado quebrar vários Com preconceitos, certeza. né, por ser uma mulher e ainda mais trabalhar na área de tecnologia. Exato. Eu lembro, assim, me recordo de estar numa sala onde nós éramos em 88 alunos e 2 mulheres. Olha, Então, foi realmente desde o início muito desafiador. desafiador. E então hoje eu acredito muito na questão na força feminina, mesmo numa área de tecnologia hoje muito maior, de a gente realmente ter os sonhos e fazer com que esses sonhos aconteçam. É o que tem ocorrido e a gente faz isso acontecer todos os dias. Olha, guarda essa parte aí, porque você falou de força feminina, Sim, você falou de sonhos, sim. eu chego até a arrepiar aqui. Nós temos um programa Uau, e vai ter surpresa, hein, pessoal? Nesse programa vai ter surpresa uau. aqui.
Espero que seja uma surpresa boa, tá, André? Que Ok, você realmente nos conecte aqui, tá bom? ok. Agora, doutor Marcos, comendador, nosso querido comendador, como surgiu todo esse lado empreendedor? Porque eu falo assim, que todo empreendedor é um empresário, mas nem todo empresário é um empreendedor, É verdade. né? Você que também né, conselheiro do Sebrae, como que você conseguiu aí ter toda essa inspiração de empreendedor? Rapaz, tudo começou em 1980. Brincadeira, vou resumir. Mas aos 12 anos eu comecei a trabalhar para ajudar em casa. A gente vem de uma família simples, muito simples, né? E a vontade de vencer. Então, desde pequeno, aquela vontade de vencer, ajudar em casa, desenvolver e olhar para o futuro. Como vai ser esse futuro? E é formado em administração, com ênfase em economia. Eu falei, bom, não posso parar aqui. Aí você começa a ouvir tecnologia de um lado, tecnologia do outro. Eu falei, como é que eu vou juntar essa engrenagem? Ela tem que rodar junto, né? Não quero ficar parado. Água parada dá dengue. E eu falei, eu não posso estar nesse movimento. E aí foi quando eu entrei para o lado de tecnologia para associar tecnologia com processo e negócio. Aí Hum, foi o casamento perfeito, porque os negócios são diferentes, os business são diferentes. Falar de Johnson ou falar de Boticário, totalmente diferente. E quando você une a tecnologia, aí te dá a equação perfeita, né? Que é o resultado de uma melhoria de processo, um desenvolvimento de uma tecnologia que vai ser avançada e ele pode desenvolver ou alavancar ou escalar em 10, 15, 20 anos, perfeito, né? perfeito. Mas assim, na infância, adolescência, juventude de vocês, bom, nós falamos já, né, do preconceito em relação à força feminina ali, a atuação do empreendedorismo, liderança feminina, principalmente na área de tecnologia, né, assim como construção civil ou qualquer outra, né, que as pessoas focam muito mais na força talvez do homem. Vocês estão citando aí décadas que estava nascendo a internet ali. Exato. E qual que era a principal dificuldade que vocês tinham ali como profissionais em formação ou já formados, com toda essa questão de tecnologia, principalmente porque era uma coisa nova, né, era nova até para o próprio empreendedor. Como que era a Nossa. dificuldade que vocês enfrentavam e que solução que vocês davam ali para que as pessoas pudessem, né, ali de fato ter essa conexão que vocês pô, vocês hoje eu falo, né, vocês são, bons vendedores ali da área de tecnologia, vocês conhecem todas as nuances, né, e de que forma vocês conectaram ali, de forma que o mercado fosse deixando com que vocês se tornassem essas pessoas referências no mercado de principalmente nós vamos falar de SAP. Tá. Bom, eu diria para você que, por exemplo, dentro de onde eu galvei, assim, onde eu caminhei em relação à tecnologia, né, então imagina que quando eu comecei a trabalhar nessa área, nós ainda não tínhamos nem a microinformática ainda instalada, não se falava nem em PCs, em si, em grandes máquinas. Então, quando isso começou a surgir e que esse caminho se abriu, também era muito difícil você conseguir estar dentro aonde pudesse te inserir para você fazer cursos e treinamentos e se conhecer essa tecnologia, né. Então eu acredito que, são nesses momentos que as oportunidades surgem e que você tem que realmente se mergulhar, então eu diria assim para quem está nos ouvindo, mergulhar no sentido de estudar, ir atrás. Até porque a tecnologia ela muda a todo momento. Então, hoje aquilo que está no auge, talvez amanhã você precise saber mais e mais. Então a gente, né, tem que sempre estar buscando isso o tempo todo, buscando o conhecimento, buscando o aprendizado disso. E para nós não foi diferente, eu acredito que para mim, tampouco para o Marcos, a gente teve que buscar isso o tempo todo, como a gente tem feito mesmo hoje em dia, né, em relação à tecnologia. O nosso mundo vem muito daquela época do centro cultural, que você tinha que ir lá para pegar um livro para estudar e entender, né? Então, acesso à informação, ele era realmente dependia de vontade, energia, o foco, e você tinha que ir até o lugar, pegar aquele livro, fazer um resumo, entender. O que a IA faz hoje é o que a gente fazia na mão, né? Sim. A gente fazia o resumo, entender e levar isso para frente para poder galgar as oportunidades.
perfeito. Mas um passarinho me contou que você guardava algumas moedinhas ali e, né, e você juntou ali, não sabia, né, se dava para Exato. comprar um curso ou não, e você ficou sabendo que tinha um curso ali na sua região, na zona leste. Exato, eu sou da zona leste ali, eu morava em Itaquera, Parque do Carmo, e quando eu era jovenzinho eu ganhava R$ 90. Então era R$ 90. 45 no dia 15, 45 no dia 30, e eu tinha que me desenvolver. Passei por preconceitos por ser pobre, por buscar crescimento, né? E aí eu falei, bom, tenho que sair desse fluxo, né? Como é que eu saio disso, tendo que ajudar em casa ou não? E minha mãe, muito sensata naquela época, olhou e falou assim: puxa, não vou precisar desse dinheiro nesse mês. E uma das pessoas com a qual eu trabalhava falou: olha, eu fiz curso de contabilidade, custos. Ah, mas você é muito novo, mas no Senac tem. Falei, ah, é? Aí eu fui 6 horas da manhã pro Senac, sentado lá naquela guia, e aí eu consegui, juntando aquele R$ 90, eu consegui meia bolsa e o restante pagar para poder fazer esse curso. Então você vê que a força tá sempre ali, né? Junto com a vontade, né? Que legal, olha que interessante. E vocês falando bastante disso, nós temos um dos nossos patrocinadores aqui que é a X-Skill. A X-Skill é uma ferramenta que, a partir de números, nós analisamos comportamento. Inclusive, vocês estão convidados para sua experiência Sim, trabalhar com mentores ali de jovens, onde nós maravilha. aplicamos, né, também para C-levels de grandes empresas. E isso conecta muito com o que Com vocês já certeza. ofertam também de produtos tecnológicos. Então a X-Skill hoje você pode administrar uma empresa fictícia e até mesmo falir se você quiser. É com os erros que nós aprendemos Não tem a bastante. menor É o que dúvida, marca mais, de É, sem fato, né, é o dúvida. que marca na pele. E a X-Skill então é um dos nossos patrocinadores. Se você quiser entender um pouquinho mais, xskill.com.br, né, está na tela aqui também, vocês podem de fato aprender na prática o que vocês devem desenvolver de comportamento. Técnica, nós sempre aprendemos ali, fazendo cursos de formação e tudo mais. Comportamento, nós temos que desenvolver a partir da vivência. X-Skill, então, é a sua nova solução. Bom, prosseguindo aqui, como que chegou a Bastec agora? Agora vamos partir para o segundo bloco, falando um pouquinho de Bastec. Como surgiu esse casamento de Sim, sucesso, inicialmente entre vocês, e como surgiu esse casamento que nós falamos, uma empresa, uma sociedade, e um casamento de sucesso, sim, né? Se ela existe bastante tempo, como já existe, e não só tem aqui no Brasil, mas em outros países que vocês sim. vão comentar, como que surgiu esse casamento, né, e veio todo esse império que vocês construíram? ai. Bom, a Bastec ela vem de um propósito de cuidar do cliente e cuidar das pessoas. Entrei na área de tecnologia e voltado ao SAP em 97, no dia 7 de novembro de 97. Nossa, Fiz a terceira academia. Então, a SAP tinha acabado de chegar no Brasil, fiz a terceira academia em controladoria, ou seja, os anos de aprendizado veio carregando, né, desde o Senac. E eu fiz a academia de controladoria até me certificar na área de SAP para consultoria de business e tecnologia. Durante esse período, eu passei só em 3 empresas, né? E aí você vê a evolução do cliente, a evolução do mercado, a evolução das pessoas, né? E chegou um ponto que eu falei, nossa, como o mercado mudou do que era 97, uma tecnologia nova que chegou abrindo muita porta, colocando muita empresa grande dentro de processos para desenvolvimento. Aí eu falei, como mudou? Porque hoje tem pessoas que só tiram pedido, só paga o consultor e vai embora, ou o cliente fala, eu só quero mais um, tratando como recurso. Falei, temos que mudar isso. E aí surgiu a Bastec, que é viver o cliente, viver o consultor e juntar os dois. Com isso, você também tem uma outra equalização, né? Uma equação completa de o cuidar das duas pontas e propor a melhor solução. E a melhor solução, se eu estou bem cuidando do meu colaborador, da nossa gente, como a gente fala, ele também está motivado, porque são famílias que estão ali, a fazer o melhor pelo aquele cliente. E o cliente, atualizado com tecnologia, exige de nós que continuemos sempre empreendendo no estudo, na formação. Estamos aqui aprendendo até a primeira academia interna de Data Sapsphere, que legal. interno, vai ser um curso interno para capacitar mais desenvolvedores que queiram sair da parte de Business Analytics e Business Intelligence
e venho para uma área de programação, para ficarem Sim. completos para o mercado. E para completar, a Bastec, ela está muito focada a gente ajudar também o que a gente fala os nossos clientes no seu dia a dia, que seria o suporte. Então esse casamento acabou sendo perfeito, porque eu tive por muitos anos o conhecimento do que qual é a dor do cliente ali, o que ele precisa. Então quando um cliente ele busca uma consultoria para ajudá-lo, ele tem a necessidade dele, e essa necessidade eu tive a oportunidade de conhecer. Então eu estive do outro lado da mesa. Então hoje, quando eu chego com o nosso trabalho, a nossa consultoria para ajudá-lo, eu sei exatamente o que ele precisa. Então a gente consegue falar na mesma linguagem, tendo uma sintonia ali de um suporte Sim. que acaba sendo um casamento perfeito para o que a Bastec tem a oferecer. E olha que legal, a Andrea vem com a linha de suporte, eu venho com a linha de atendimento ao cliente e com a linha do cuidar na parte comercial, porque não é só chegar lá e tirar um pedido, você tem que vivenciá-lo, entender a dor dele, né? Se eu sou o médico da empresa dele, eu tenho que entender quais são as dores, quais são os remédios que eu vou propor. E ela vem com um complemento. Você vai migrar, vou fazer a sua cirurgia, mas o complemento do seu suporte eu faço. Então, esse foi o casamento. E Que ele se legal. sente acolhido por todas as unidades. E o interessante é que vocês estão falando de um processo de validação que a gente fala muito no ecossistema de startup, né? Isso vem lá, né, do pessoal da Techstars, né? Eles criaram aqui no Brasil o From Zero to Hero, né? Do zero ao herói. E o primeiro processo de validação sempre é empático. É o processo de empatia, né? Então eu tenho que ser empático para eu validar. E Sim, aí eu começo pela dor, que é o que você exato. mesmo citou. Isso é interessante, porque vocês fazem isso tanto com o cliente, e aí agora eu vou provocá-los um pouquinho mais, porque vocês fazem também com os clientes internos, né? Na pandemia, eu pesquisei aqui e fiquei sabendo que teve, né, não só vocês, mas todas as empresas, principalmente de serviço, tiveram problemas. Exato. Lockdown, né, isolamento social, eh, e vocês foram, né, e aí eu falo que vocês foram, executivos como cabeça de, sabe, executivo de primeiro mundo, Exato. que não é de país emergente, que fala: "Olha, agora eu não quero nem saber, estou demitindo aqui, eu tenho que pensar só em mim aqui". E não, vocês olharam para as famílias, né, atrás de uma pessoa tem uma família ali sendo Exato. representada. Qual que foi a ação que vocês fizeram, né? Eu peguei nisso aqui, né, da Sim, pesquisa, eu quero sim. que vocês relatem aqui porque, assim, nós estamos falando de uma empresa de tecnologia, vocês vão definir agora, daqui a pouco, o Bastec, mas o que que vocês fizeram ali para essas famílias representadas? A pandemia ela foi tão crítica, até para nós, olhando como família, porque nossa filha estava em Portugal, a Andrea tinha acabado de chegar nos Estados Unidos para fazer pesquisa de mercado, porque a gente tinha a intenção de abrir uma unidade nos Estados Unidos. Ela chegou 5 dias depois, fechou o país e ela não saiu mais. Ela voltou depois de 6 meses. E eu no Brasil. Então, quando chegou a notícia, e chegou no Brasil forte, e os clientes começaram a ouvir o movimento, vou desligar funcionário, áreas, e elas tomaram como preceito de vou diminuir áreas que não geram receitas. E um dos nossos clientes falou: bom, se vocês têm 30 pessoas alocadas aqui, eu vou reduzir metade. Então vocês podem desligar a outra metade. Rapidamente nós fizemos uma reunião em vídeo, eu e a Andrea, falando, bom, cada funcionário é uma família, então a gente não contrata pessoas, a gente contrata famílias, Legal. porque no final do dia ele tem a obrigação de levar o prato dele para dentro de casa. Como vamos administrar isso? E a gente é muito transparente, assim como com o cliente, como com nossos colaboradores. Eu acho que isso justifica muito o nosso turnover ser muito baixo. E aí nós fizemos essa reunião, todos na mesma sala virtual, explicamos o ocorrido e falamos: bom, nós vamos pensar de forma criativa, fora da caixa, porque o mesmo tá todo mundo fazendo. É fácil, chega aqui e demite. Só que o real gestor é na dor que a gente sente aonde Exato. está a diferença, Exatamente. né? E foi nessa reunião onde todos estavam ali naquela sala, eu lembro como se fosse hoje a carinha de cada um, e aí você via o semblante da preocupação, como se nós fôssemos anunciar fica A, fica B, fica C. E aí, quando a gente abriu a reunião falando, estamos todos aqui, e a gente deu a sugestão de fazer a divisão das horas, então nós temos 8 horas por dia, se cada um fizer 4, no final do mês todo mundo vai levar um valor para sua família. Olha, E foi assim, e nós temos um RH muito ativo, então como isso ocorre, então
ouviram, né, então ali no consenso geral 100%, então é isso que nós vamos fazer. E aí a gente saiu daquela reunião que demorou, assim, um tempo bem considerável, eu lembro no dia, mas com todo mundo na certeza que no outro dia todos iam trabalhar. E tinha que ter um sincronismo do horário que um entrava, o outro saía, porque como a gente está falando de tecnologia, e tinha que ter o momento da passagem do bastão até onde eu fui para Sim. você continuar aquele trabalho, Troca do né. plantão sem ruptura. É, sem afetar aí de É, hipótese alguma é o verdade. cliente. Então foi algo, assim, muito marcante, e o desfecho disso foi muito interessante, porque depois de mais ou menos uns 40 dias, esse cliente percebeu que o trabalho, muito pelo contrário, havia aumentado e não diminuído, porque, ele precisava de uma tecnologia para vender ainda mais online, porque se viu a necessidade de você fazer vendas online e não talvez mais tão físico, e o trabalho aumentou e depois de 40 dias todos estavam trabalhando as suas 8 horas. E a gente ainda teve a oportunidade de contratar outras pessoas na ocasião que E tinham sido e e e demitidas. quando a gente levou essa notícia, eu lembro quando foi marcada a reunião para a gente anunciar, ele falou: "Bom, então, dos 15 que vão ficar, quais são os nomes? Porque dos 30 vão reduzir metade". Eu falei: "Então, ninguém vai embora". "Como assim? O seu concorrente tá mandando todos eles embora". Eu falei: "Por isso que eu não sou ele, por isso que eu sou melhor que ele. Então Sim. nós vamos manter, não vai haver ruptura, nós estamos garantindo que a operação vai continuar". Eh, e isso explica porque nós somos hoje um líder na América Latina em varejo para SAP, seja em suporte, em atendimento, em outsourcing. E nós garantimos que não vai haver ruptura no seu processo. Sabe por quê? Porque a venda online está crescendo. Então, o seu processo de checkout, ou ele vai ter que ser ágil lá na separação do seu produto, na entrega, e eu tenho que garantir a rastreabilidade, porque basta ele clicar numa aba nova da internet e entrar no concorrente, ele não volta mais na sua loja. Olha que É, interessante. E vocês citaram recursos humanos, que fez toda essa engenharia que, de fato, hoje as empresas são forçadas, né, e agora se tornou um pouco natural para algumas, as práticas de ESG, né, de sim, responsabilidade social, sim, principalmente. sim. Quem que é o pessoal do RH lá? Quem que é responsável pelo RH? Hoje a gente tem a Letícia como a Letícia? pessoa responsável pelo nosso RH, embaixo dela existe um time, mas a gente está sempre muito sintonizado a esses movimentos Que legal. de que, eh até o nome recursos humanos, às vezes fica um nome, né, muito assim, mas que de fato existe o humano no sentido de famílias, o humano no sentido do cuidar. Então, Legal. nós temos o nosso time sempre trazendo para nós as dificuldades que elas existem, elas são reais, e a gente tem um cuidar de um a um quando isso ocorre. Eu acho que isso faz uma diferença, porque você sabe que você está dentro de um grupo, de uma empresa que está olhando você como uma pessoa que tem tudo que existe em torno, né, de uma pessoa que está trabalhando, que pode ocorrer, mas que não tem uma ruptura financeira, porque a Sim, gente precisa manter o nosso pão todo mês todo ali, né. mês. E isso assino embaixo e assino o cuidado da Letícia, porque a gente mudou o nome do RH esse ano, então não existe mais o departamento RH, ele chama Human Capital, Olha aí, capital humano, e a gente cuidar da nossa gente, como a gente sempre bate isso, vai desde a necessidade da família, a gente tem o Bastec Living, então nós proporcionamos aos colaboradores parcerias com que eles possam levar, que é muito fácil, hoje você olha para o concorrente e fala, ai, olha, só você pode ir lá e se matricular na faculdade. Não, a família pode se matricular na faculdade, a gente conseguiu bolsas para que venham para esses Faz cenários. Então sentido vai para a de família, né. educação, saúde e outros segmentos. E nós temos isso tão na veia, a gente fala que o nosso sangue é azul, ainda bem que o logo da Bax é azul, né? É um sangue nobre que a gente fala. sim. Nós temos um colaborador que ele está acamado numa fase terminal, e nós saímos para uma visita na segunda-feira agora, nós fomos até Santa Catarina. Ah, por que que vocês não foram de avião? Nós fomos de carro justamente para fazer a visita a ele, para visitá-lo, estar com ele naquele período. E depois nós fomos para nossas reuniões e voltamos ontem para poder estar aqui hoje na nossa reunião de Olha, hoje. práticas de omotenashi, na linguagem japonesa nós falamos muito isso, que é o cuidar, que é a atenção, né, que é hospitalidade. Então isso É, é muito nobre de vocês, porque
enquanto ele está trabalhando para vocês, né, fazendo com que a empresa fature ali, tenha uma performance, uma produtividade, ele tem que estar com a cabeça boa, Não tenha pra dúvida. ele tem que na retaguarda, que é a família dele, para qual ele trabalha, né, ele trabalha por isso, para sustentar a família, tem que estar tudo em ordem. Tem que ter E o vocês apoio, né. cuidam, Sim, justamente, vocês cuidam do ecossistema dele, isso é muito importante, parabéns. E parabéns, obrigada. Letícia, queremos você na nossa comunidade Movie Hub também, né, Sim, Letícia, para trazer essas práticas de recursos humanos, gestão de pessoas, do capital humano, que hoje é contabilizado hoje tranquilamente dentro não dos tenha dúvida. balanços, isso é muito Exato. importante. Sim. Mas vamos lá, nós temos agora uma sessão de perguntas de empresários, de pessoas que nós abordamos na rua. Nesse dia, justamente, né, que o pessoal tá espalhado, eu acho que o pessoal foi, os nossos repórteres foram numa empresa, né, e aí eles vão falar com alguns ali, eles vão fazer algumas perguntas, nós mostramos quem é a Bastec e tudo mais, que vocês já estão ilustrando sobre todas as tecnologias que vocês estão colocando, e essas perguntas vêm diretamente desses ouvintes. Vamos lá? Vamos lá. Vamos Opa! lá então, pessoal. Marcos, você lidera hoje uma empresa que atua com tecnologia globalmente. Na sua visão, como a transformação digital transforma a vida das empresas brasileiras? Olha só. A Pietra, que foi abordada ali, né. Rapaz, hoje a tecnologia digital ela chega justamente, eu acho que o marco da transformação foi a venda online. Então hoje se percebe-se que você fatura igual ou maior do que uma loja física, seja ela em shopping em rua, partindo disso. Do processo, vou comprar uma roupa, vou marcar, vai olhar o estoque, olha digital acontecendo ali. E você fazer estoque bater com físico, com site e depois você startar. E a inteligência artificial, onde entra nisso? Como agilizadora desse processo, né? Legal. Vocês falam bastante de processo, guarda aí também que nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, logo em seguida, né, porque é a parte conectora de tudo, são as sinapses hoje, se a gente pensar, Verdade. né, de todo o processo, né, daquilo que nós construímos dentro na nossa mente também, isso também acontece dentro das empresas, né, essas conexões, que são os processos muito bem gerenciados. E muito bem Exatamente. definido é igual a estrutura de uma casa, né? Se eu tiver meu processo bem, a fundação feita, eu consigo levantar os alicerces com mais tranquilidade, né? É isso que o É pessoal tem como que entender. justamente, não é como fazer um prédio, uma casa na areia, né, em Exato, cima tem que da ter o rocha. alicerce, exatamente. Justamente. Vamos lá para a Exatamente. próxima pergunta então? Vamos lá. A Bastec já fatura 5 milhões de dólares em vários países. Qual decisão mais difícil você precisou tomar para escalar o seu negócio? Veio trazer uma pergunta até legal, porque ele já pesquisou ali sobre vocês em vários países, Sim. né, e aí ele deixa claro ali, né, qual que foi a decisão mais difícil que você utilizou ali para escalar o negócio internacionalmente, se tornar uma multinacional? Nossa, primeiro o estudo de mercado, estudo do país, legislação, e aí a gente levar para esses clientes o acolhimento. E aí isso sim faz a diferença, porque tem muitos clientes que falam, cara, eu tô aqui em Portugal, eu aceito recursos europeus. Ok, Hum. então nós vamos. Não importa de onde vem o recurso, eu quero entregue a demanda, o projeto. Ok, então vamos buscar de outras unidades. Isso nos faz criar escala, aumentar escritórios, né? E financeiramente falando, como ele comentou, né, qual que é uma decisão muito importante? Como o Marcos comentou, uma vez que você faça, o seu dever de casa, né, de estudar esse mercado, verificar qual é a necessidade que de fato existe lá, e você faz um investimento financeiro ali, então você tem que fazer um planejamento a médio e longo prazo, como que esse retorno vai voltar para sua empresa para que você consiga fazer um reinvestimento. Então, respondendo uma vez que você colocou um dinheiro ali, você tem que entender que ele tem que ser reinvestido naquele local. Olha aqui. Acho que isso é um grande ponto. Às vezes as pessoas querem crescer em alta escala, mas elas querem que esse dinheiro volte às vezes para sua origem. E não. Se você no primeiro momento plantou ali, ali tem que florescer, ali tem que fazer um ciclo acontecer financeiro. Então a decisão de você jogar o valor ali e aquilo fique ali
mesmo às vezes que o investimento, ou uma bolsa de valores, ou alguma situação esteja em alguma situação mais para menos, principalmente quando você está numa região que está tendo uma guerra, que está tendo algo vindo dos Estados Unidos, por exemplo, que está afetando, você tem que ter um momento de, não, eu preciso continuar deixando ali para que esse ciclo se feche financeiramente falando. Legal, isso também depende muito da questão cultural também, de Uhum. costumes, né, para que você possa valorizar o local que te acolheu naquela região, Exato, né. exato. Interessante. Bom, vamos para a última então, a última pergunta aqui. Muitas empresas acreditam que só as grandes empresas se beneficiam de tecnologia, né? Ah, como é que fica as pequenas e médias empresas? Também podem se beneficiar de ERP, soluções de automação também? Como isso pode ser feito? Thales que é dono de uma startup na área de inteligência artificial, na área de, atendimento também ali, né, então fez uma pergunta, essa é pergunta de prova, É hein. pergunta de Essa foi. prova. É. E aí, como que Uhum. essas, a gente pensa de ERP, MRP, tudo só pensa em empresas grandes, Grandes. mas as pequenas também podem se beneficiar disso? Não tem a menor dúvida que sim, podem e podem muito, porque, uma tecnologia que você coloque numa grande empresa, você também pode colocá-la numa pequena, numa escala muito menor. A necessidade existe. Então, quando a gente pensa, em ajudar os pequenos, os muito pequenos, os médios e os grandes, a necessidade ela vai ser autoescalável, ou seja, eu posso ser que para uma empresa eu faça algo pequeno para resolver o problema dela, e que numa empresa grande seja aquilo numa escala muito maior, mas a solução é totalmente aplicável. Dentro do nosso mundo SAP, existe também o que a gente chama de Business One, que é justamente uma ferramenta ERP voltada para empresas menores. Então, as grandes empresas de ERP, elas também querendo, né, obviamente, ter esse mercado das menores, já fizeram algumas soluções também menores. Então, a gente consegue alcançar todas as necessidades. Porque o que acontece? Quando você fala pequenas empresas, primeiro porque vou desmistificar, a Bastec ela não tem fronteira e ela não tem limitador. Então nós atendemos a pequena, pequena média, a grande e a super grande. Então a gente e aonde ele estiver. Então nós fomos até Tronso, que é lá na Noruega, no finzinho da Noruega, para atender clientes e fechar parcerias. E essas empresas menores, ela tem um processo mais simples e descomplicado. Então, o Business One cabe e ela pode se aproveitar de toda a tecnologia. Business One com IA, o S4, pode? Pode. É necessário? Depende do quanto você quer investir. Não há necessidade, mas você pode atuar. E tem empresas de grande porte que tem um processo muito descomplicado e aí pode ter um Business One também. Então, todas elas podem sim se beneficiar da tecnologia, integrações, se você trabalhar com aquela caixinha de Pandora, integrações limpas, sem criar um polvo cheio de amaranhado de integração, ele vai fluir suave entre as informações. Banco é um, porque o banco até hoje usa COBOL. Nossa, olha COBOL, de década de 70 ou 60, até hoje é utilizado, né? E integra com SAP, por exemplo. Que legal, que legal. Tem algumas perguntas que vêm também, né, do nosso chat aqui, esse aqui a gente tem é um coreano, né, que está na área de tecnologia, um rapaz novo, tá, Lucas Son, ele coloca o seguinte aqui, ó: "Além de CEO", né, aí é direcionado um pouquinho mais para o Marcos, a outra já vou direcionar para você, Andréia, Ok. mas além de CEO, você também atua como, entidades internacionais e também no Sebrae, né, como conselheiro. Ah, qual é o maior erro que você vê no empresário, né, aí independente do tamanho dele, quando ele olha para a questão de inovação e crescimento? Hum. Qual que é o maior erro que se vê ali? Bom, eu olho o seguinte, o empresário brasileiro ele tem que ser mais autoconfiante. O empresário europeu ele gosta de nós latinos, nós sul-americanos, porque a gente consegue vivenciar um país como o Brasil, que é tão complexo em legislação, judiciário e tudo isso, e fala, nossa, como ele tem flexibilidade para atuar, né? Então, acho que o nosso grande erro é a falta da confiança. Nós podemos muito, e eu acho que a gente pode muito mais, né?
Então a gente consegue trabalhar dessa forma. É aquela frase, né? Sou brasileiro e não desisto Não nunca. desisto nunca. Exatamente. Que legal. Boa, boa. E agora para você, ô André, aqui vem uma pergunta aqui da Bruna. A Bruna, ela fala o seguinte aqui: para quem está começando agora na área de tecnologia, né, ou empreendedorismo, qual o conselho que você daria para construir uma carreira sólida de impacto global? Bom, você que vem Nossa, dessa área sim, também. sim. Bruna, obrigado pela pergunta. Eu diria, Bruna, que você está sempre com muita atenção nas informações. Porém, entretanto, existem muitas informações, então você tem que saber selecionar. Então, toda informação que vier a você no mundo de tecnologia, pesquisar se realmente é uma informação válida. Porque às vezes você pode caminhar para cursos, treinamentos ou locais que não são locais sérios e você perder tempo. Então, nós não podemos perder tempo. Então, de todas as informações que existem hoje no mundo de tecnologia, voltado para o que temos hoje, sempre tenha atenção de verificar se aquela fonte é confiável, para você não perder tempo em mares que não vão te levar a nenhum lugar. Uma vez que você tenha certeza que aquilo faz sentido, se jogue, porque eu sempre costumo dizer que a gente tem que ser do tamanho dos nossos sonhos e eles precisam ser gigantes. Então, tenha isso em mente. Que legal, olha, interessante. Falando bastante até de comportamento, de planejamento, né? Temos que saber o que que nós queremos ali de Exato. fato e entrar de cabeça, né? Não tem como Verdade. falar assim, ah, vou deixar outro testar para depois eu ver se vai dar certo. O cara Não. foi para frente, ele Você está sabe. na frente, né, daquilo que a E você gente. sabe que eu venho pensando esses dias, eu falei outro dia pra ela, eu falei, nossa, a vida é TED. Ela, TED, é tempo, esforço e dinheiro. Então a gente tem que ter o tempo do estudo, o esforço, então a gente não pode perder o tempo, não pode perder o esforço, porque a gente investiu o dinheiro. Então a Bruna tem que escolher realmente o caminho seguro e o curso certo, né? Que legal. Uhum. Bom, nós estamos até partindo para o final aqui, mas antes nós temos algumas surpresas ali. Como nós falamos, né, você falou bastante de liderança feminina e tudo mais. Nós temos um programa que nós fizemos, né, na verdade nasceu há 2 anos atrás. Eu sempre incentivei a minha esposa a ser empreendedora e tudo mais, mas eu respeito hoje. Ela é professora, não é empresária, não é empreendedora, mas ela atua muito na área acadêmica, né? Então ela é muito mais conservadora ali. Mas a gente fez esse programa de aceleração de mulheres, Uau! tá? Com o pessoal de um programa Adawani, que é um programa indiano, hoje americanos, né, e tudo mais, e eles incentivam a partir da metodologia que eles têm, né? Só no Brasil, nos próximos 4 anos, eles querem impactar mais de 3,5 milhões de brasileiros. Uau! E nós somos um parceiro deles para impactar, né? Nesses últimos 4 edições, nós temos aí mais de 600, 700 mulheres já impactadas, né, nesse programa de aceleração de startup. E aí eu quero te convidar, Andréia, não sei se Uau! você pode, olha, estou falando aqui, eu posso passar vergonha aqui e receber um não, mas, Andréia, queria convidar você como embaixadora desse programa, Uau, que né? surpresa maravilhosa! Nós estamos, inclusive, agora nesse exato momento, em Manaus, né? Manaus está fazendo todo esse processo de recrutamento e tudo mais, e eles já estão passando pelo processo de aceleração. Então, se você nos agraciar com isso, né? Ser uma das embaixadoras ali, Nossa, será do Gear Power 4.0, nós ficaremos muito felizes, porque nós fazíamos aqui em São Paulo, agora nós estamos fazendo em Manaus. Então, o pessoal ali, nós queremos atuar não somente no Norte, Nordeste, então temos vários players de vários lugares, e aí Nossa, que surpresa! você que já vem da área de tecnologia, podemos? Nossa, com certeza, conte comigo e, sem dúvida, o que eu puder estar agregando, acrescentando e aprendendo, a gente está aprendendo todos os Legal. dias, conte comigo. Então, Ana, Pedro, vocês que estão aí nos bastidores, olha, já coloca ela ali no Movie Hub como embaixadora e vai sim ali trazer mentorias para incentivar essas mulheres. Mas você não vai ficar de fora também não, Marcos. Ah, é? Não, nós temos um programa que está acontecendo paralelamente chamado Smart City, né? Então, na área de inteligência artificial, blockchain, tecnologias emergentes, e nós também
queremos aí um embaixador de peso. Olha, Ali, ó. Não aí, sei ó. se você Aí, é o convite, embaixador de peso para agradeço de também está Então, acontecendo em Manaus, só que é Brasil todo, tá? Esse é um programa mais recente, estamos na terceira edição, então nós usamos aí para impactar cidades inteligentes, né? Então, é o Smart City, que a gente pensa em soluções novas, né? E aí você, com todo esse background também de tecnologia, se você aceitar, ficaremos muito felizes. Nossa, tá aceito já. Opa! Já aceita Então, e pode marcar na já agenda. marca aí já marca que eles são também os mentores, embaixadores ali, né, dos nossos programas. E para finalizar, né, onde nós encontramos Bastec? Nas redes sociais, tem site, como que é, claro, sim, né, para quem porque tem bastante gente que é de fora daqui, muitos são brasileiros, em outros países que acompanham os nossos sim. podcasts. Como que eles podem encontrar, né, o site, redes sociais, contato com vocês. E para finalizar, o que que vocês deixariam ali, né? A gente sempre fala de uma surpresinha, né, ó, o que que você pode contribuir? A gente sempre vai no give back. A gente traz pessoas famosas, né, já bem conceituadas como vocês, e queremos também um give back, né? Oferecer ali uma troca, falar, olha, o Brasil ou as empresas ajudaram tanto a gente, agora nós estamos retribuindo aqui. Sim. Né? O que que vocês poderiam estar retribuindo ali de bonificação para essas pessoas que nos assistem? Bom, falar um pouquinho então das redes sociais. Nós estamos tanto no LinkedIn como Instagram e Facebook, Grupo Bastec. Se vocês quiserem entrar em contato também com o Comendador Marcos Bastos SP, né? Vamos estar lá, da Andrea. Sim, também Andrea, do Grupo Bastec. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, então será um prazer responder mensagens, recebê-los e poder agraciá-los com o nosso conhecimento. Legal. E assim, para finalizar, pessoal, a gente fala tanto de tecnologia, fala de empresário, não precisa falar de humanização. O quanto vocês viram em todo esse podcast, o lado humano. Por mais que venha de tecnologia, Sim, sim. pensar só em exatas, em números, não. Eles têm esse lado humano. E por lado humano que vocês têm, vocês estão nos incentivando ali também no Superliga X, que está acontecendo. Nós já estamos com diversas faculdades do Brasil. Essa é a segunda edição. Aconteceu a primeira o ano passado, no estilo MVP. Impactamos mais de 17 mil pessoas. E agora nós estamos a primeira desse ano, que é a segunda edição, na verdade. E olha que interessante, vocês podem depois também trazer ali algumas mentorias para a gente, né? Com essa Sim, juventude. Com certeza. E pode contar com a gente em 4 levantamentos de processos que nós vamos deixar aqui para as empresas que quiserem. Podem entrar, se Olha, cadastrar, sério? né? Sim, Então, ó, você que está assistindo, tem um WhatsApp aqui na descrição e também o link do formulário. Pode pegar aqui na descrição desse vídeo, esse formulário já vai direto para eles. O WhatsApp vai para o comercial nosso que nós direcionamos também, mas você fica à vontade. Esse é uma bonificação, um presente é que vocês estão isso. deixando? Qual é a sua dor para que a gente, se você é utilizador também de sistema SAP, qual é a sua dor para que a gente possa te ajudar a direcioná-lo e deixá-lo no caminho correto? Olha aí. Então nós temos boa parte da nossa comunidade são pequenos e médios empresários, né? Já foi respondido aqui que não é só o grande que precisa, Não. não. Vocês também precisam, podem se adaptar e eles conseguem ajudar vocês. Então, preencha o formulário aí que está na descrição, que vocês vão ser agraciados ali com, né, esse diagnóstico. Atendimento local com força global. Então ele vai Olha. ser atendido por alguma das nossas unidades e vai se sentir acolhido e abraçado ali. Pessoal, fica a dica então aí para vocês. Não deixe de compartilhar para que você que está assistindo aí, compartilhar esse episódio aqui, que é o episódio que nós falamos aqui sobre uma empresa brasileira que já está em vários países fora, uma referência, isso é muito interessante, não somente como história de vida, mas também com relação à questão de humanização, como trabalhar, como nós devemos valorizar a força humana em meio a toda essa tecnologia. Então, pessoal, muito Exatamente. obrigado Obrigado. pela participação. Obrigado. Deixe as palavras finais, uma frase ou algo que continue inspirando as pessoas que estão nos assistindo. Ok. Bom, eu gostaria de deixar a palavra que nós lemos hoje, né? Que é um caminho. Então, o caminho para o jovem não existe caminho curto, existe o caminho correto. Então,
plantar hoje para colher amanhã. Então a gente precisa estar sempre plantando hoje da maneira correta para colher o fruto bom amanhã. Não existe caminho curto e não existe como encurtar esse caminho. Sigam ele com força, fé e vontade, né? Legal. E eu gostaria de deixar aqui, algo que acredito muito como empresária, como pessoa, e eu gosto de dizer que atrás de toda máquina existe uma pessoa, sempre. Então, se existe hoje uma inteligência artificial, é porque uma pessoa atrás dessa máquina fez essa inteligência funcionar. Portanto, a gente tem que sempre estar valorizando as pessoas, que elas sempre vão estar juntas com a tecnologia. A tecnologia ela vai continuar seguindo, não substituindo pessoas, mas sim substituindo processos que possam ajudar cada vez mais. Então, não vamos esquecer, atrás de uma máquina existe uma pessoa. Legal, legal. Muito interessante, muito obrigado mesmo de coração. Aprendi muito mais, já tivemos outras reuniões, Não, já sim. aprendi um pouquinho mais com vocês agora aqui. E você que está nos assistindo, nós temos outras edições. Se você não faz parte ainda da nossa comunidade, movihub.com.br, baixe o aplicativo, caso você use muito smartphone, né, ali, e queira tudo na mão. Conteúdo de primeira, cursos, mentorias com Sim. especialistas, então nós temos tudo ali. Você sempre vai estar atualizado com relação às questões de empreendedorismo, de tecnologia, de tudo aquilo que está saindo de mais novo para o mercado, que você possa agregar valor à sua empresa. Então, muito obrigado, pessoal. Nos vemos na próxima edição. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada. tchau. Obrigado. Até mais.